Boa noite, pessoal de casa. Agora o NTV News. Esgotamento de leitos no Agarrad e proximidade do fechamento do São Lucas provocam o encontro de prefeitos da região em busca de solução para evitar desassistência. No Hospital Regional, espaço para receber pacientes graves dá lugar a entubados. Tamanha emergência e ainda há problemas com a manutenção de médicos. Prefeitos decidem que recursos do Centro Estadual de Atenção Especializada da região será administrado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde na tentativa de ampliar atendimentos. Covid-19. Novo boletim de Patos de Minas confirma mais uma morte e cai a ocupação de leitos. Deputados mineiros estão prontos para votar acordo da Vale com tragédias de Brumadinho para beneficiar todos os municípios do estado. Mas o governo de Minas diz que não pode fazer transferência direta às prefeituras. Polícia Militar, no final de semana, em Patos de Minas, flagra dezenas de condutores sem habilitação. No NTV News desta segunda-feira tem ainda as notícias do futebol e mais. Alunos do 1º ao 5º ano da Rede Estadual de Educação retornam às aulas presenciais em Patos de Minas, mas volta é facultativa. Patos de Minas ganha stand indoor em espaço planejado para praticantes de tiro esportivo. Tem ainda a análise da notícia e muito mais no NTV News, que já está começando. Patos de Minas é referência em saúde para 33 municípios da região e recebe recursos do estado para manter os atendimentos. Entretanto, tem enfrentado os maiores desafios e beira o caos. Nesta segunda-feira, por exemplo, prefeitos se reuniram para discutir soluções e evitar desassistência com o esgotamento de leitos no Hospital Regional e com o fechamento do Hospital São Lucas, que acontecerá em breve. Na reunião, prefeitos e representantes da saúde de toda a região. O objetivo, traçar metas para que as populações não deixem de receber atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Conversar com todos os secretários e as secretárias de saúde, com os prefeitos, para a gente avançar em relação às soluções para esse problema. Como a gente já divulgou, enquanto o São Lucas, no momento em que o São Lucas deixar de prestar o serviço, até que a gente tenha uma solução definitiva, hospitais particulares de Patos vão fazer os serviços que o São Lucas fazia, com a tabela Cisalp, pagos pelas prefeituras, pela Prefeitura de Patos. Segundo Luiz Eduardo Falcão, prefeito de Patos de Minas, com o fechamento do Hospital São Lucas, o município pretende tirar dali habilitações de leitos e encaminhar para onde hoje funciona o Hospital de Campanha, que em breve poderá se tornar o Hospital Municipal. Entendendo que isso vai ser bom para todo mundo, que leito de UTI, por exemplo, é um leito aberto, é para a região toda, não é só para Patos. Então, falar em hospital novo em Patos de Minas, falar em melhoria da saúde de Patos, é falar também em melhoria da saúde do Alto Paranaíba e do Noroeste. Tratativas seguem sendo feitas, enquanto a saúde beira o colapso. O que está sendo discutido em Belo Horizonte é a habilitação de leitos, dos leitos do São Lucas, para o que vai ser aí futuramente, ou em breve, se Deus quiser, a Santa Casa de Patos de Minas, para atender toda a região no acompanhamento do SUS para a nossa região, Patos e região. A gente está vivendo um momento difícil, um momento apreensivo, já tem o problema da Covid, você ainda tem todo esse problema da saúde pública de Patos, que se arrasta há muitos anos, mas nós temos confiança, certeza absoluta que nós vamos avançar e resolver esse problema. De acordo com a Superintendente Regional de Saúde, Noemi, não se pode chegar a cogitar que Patos de Minas perca a referência em saúde, pois se isso acontecer, a situação será pior. Nós temos que algumas habilitações lá que nós temos que realocar para que elas permaneçam no nosso território, macro-regional, mas que permaneçam no nosso território, porque senão nós podemos perder essas habilitações. Então, o Cisalp e a Amapar estão fazendo alguns movimentos no sentido de tentar, junto ao governo estadual, viabilizar a manutenção dessas habilitações. Que tem que ocorrer, né? Que precisa ser aí agilizado, resolvido, porque o tempo vai andando, a situação vai só piorando. Uma grande operação de trânsito foi realizada na noite de sexta e sábado pela Polícia Militar de Patos de Minas, em conjunto com os agentes municipais. Foram flagrados aí mais de 20 condutores sem habilitação, além de veículos irregulares e também apreensão de droga.
Na sexta-feira, a Polícia Militar realizou uma blitz em conjunta com os agentes municipais de trânsito, a fim de intensificar medidas para aumentar a segurança no trânsito, o respeito à legislação em vigor e reduzir a incidência de acidentes de trânsito, além de contribuir para o controle da desordem social. As ações começaram em 3 diferentes locais no centro de Patos de Minas. As ações ocorreram em 3 diferentes locais no centro de Patos de Minas, que resultou em 64 autuações de trânsito lavrados. Foram 23 inabilitados, 9 motociclistas autuados por descarga livre, 2 motocicletas removidas, 2 pessoas presas, uma por embriaguez ao volante, outra por posse de substância entorpecente, um tablete e uma bucha de maconha apreendidos. Já no sábado, os números praticamente triplicaram. Foram mais 147 autuações de trânsito lavrados, sendo que 11 eram inabilitados, 12 motociclistas autuados por descarga livre, 2 motocicletas removidas, 2 pessoas presas, uma por embriaguez ao volante e outra por desacato. Tem muita gente inabilitada por aí, né? Infelizmente rodando entre todos os usuários das vias. A validade do CRLV de 2019 foi ampliada. O governo de Minas Gerais autorizou que o documento seja aceito até 31 de dezembro deste ano, isso em razão da pandemia. Durante as abordagens e fiscalizações de trânsito, o motorista poderá apresentar o CRLV de 2019, agora até 31 de dezembro de 2021. O motorista pode tanto apresentar o documento em papel ou em formato digital, disponível no aplicativo Carteira Digital de Trânsito. Mas quem for flagrado sem o CRLV de 2019 paga multa de quase R$ 294, soma 7 pontos na habilitação e ainda tem o veículo removido para um pátio até a regularização. Embora o prazo para a exigência do CRLV 2020 tenha sido prorrogado e o documento de 2021 não tenha prazo determinado para ser exigido, os proprietários de veículos ainda devem ficar atentos às pendências do IPVA e taxa de licenciamento. Os prazos para pagamento dos tributos de 2021 terminaram em março. Pois é, por falar em pendências, muitas famílias têm tido dificuldades para fechar as contas no azul nesta pandemia, né? Por isso, muitas recorrem a empréstimos e financiamentos bancários, por exemplo. Assim, o endividamento das famílias bateu um novo recorde no Brasil, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira pelo Banco Central, referentes a março. O endividamento das famílias com o sistema financeiro chegou a 58%, o maior percentual da série histórica iniciada em janeiro de 2005. Se forem aí descontadas as dívidas imobiliárias, ainda assim o endividamento ficou elevado para 35,7% das famílias. Em instantes aqui no News, a gente mostra que Patos de Minas ganha stand indoor em espaço planejado para praticantes do tiro esportivo. E alunos do 1º ao 5º ano da Rede Estadual de Educação retornam às aulas presenciais em Patos de Minas, mas a volta é facultativa. Mais de 79 escolas em 20 municípios voltaram a ter estudantes em salas de aula nesta segunda-feira. Depois da rede particular de educação, agora foi a vez da estadual retornar ao ensino presencial em Patos de Minas. Mas a volta é gradual, viu? Do 1º ao 5º ano e também facultativa. Olhar atento ao quadro e ensinamentos da professora. No caderno, anotações e resoluções de atividades. De mesa para mesa, distanciamento. No rosto, máscara. E outros equipamentos de proteção contra a Covid-19. Esses foram alguns detalhes para a retomada das aulas presenciais. Nesse primeiro momento foi muito bom. Nós tivemos uma semana de preparação com nossas professoras, fizemos estudos de resoluções, do protocolo sanitário, de todas as orientações recebidas pela Superintendência de Patos de Minas. Nos preparamos durante essa semana. Recebemos os nossos alunos na parte da manhã, a partir das 7 horas, com o retorno programado para a entrada, com um número expressivo das crianças. Para a volta, os pais tiveram que assinar termo. Nesta escola, cerca de 30% dos alunos retomaram a presencialidade. Todos estão orientados a seguir o protocolo e eu tenho certeza, se todos nós seguirmos os protocolos, nós teremos em um momento
prazeroso desse retorno com muito aprendizado. O Gustavo Miguel voltou confiante que aprenderá bem mais e foi momento também, claro, de rever os coleguinhas. Gostei muito, eu acho que a gente vai aprender muito mais com as nossas professoras do nosso lado nos apoiando. Muito saudades para ver meus colegas de novo, conversar com meus colegas pessoalmente. Para que a retomada pudesse acontecer de forma segura, a preparação começou bem antes de Patos de Minas avançar para a onda amarela do Plano Minas Consciente. A partir de agora, a responsabilidade aumenta e para os profissionais de educação, um misto de sentimentos, pois eles ainda não receberam as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Nós recebemos a primeira dosagem. E estamos aguardando receber a segunda dose a partir do mês de setembro. Que nós nos preparamos com muita responsabilidade, fomos muito bem orientados, que estamos prontos para receber as crianças e que a gente tenha a maior quantidade de crianças possíveis a partir do mês de agosto para que a gente possa apresentar tanto o ensino remoto, que vai continuar, mas esse ensino presencial também, que é de uma valia muito grande para a vida escolar das crianças. Que esse retorno seja bastante seguro, né? Que seja um retorno com muita segurança aí tanto para os alunos quanto também para quem trabalha ali no ambiente escolar, né? Olha, Patos de Minas conta agora com uma novidade para os praticantes do tiro esportivo, a criação de um clube que dispõe de stand indoor em espaço planejado com toda a segurança e também conforto. Uma estrutura toda pensada na prática deste esporte que cresce cada vez mais. O complexo integra o atendimento de qualidade com áreas amplas, serviço destinado aos praticantes da modalidade em ambientes planejados, contando com todo o know-how oferecido pelo Clube de Tiro Águia. Na área externa, a gente conta com um bar, onde vai ter vários aperitivos, vai ter bebidas, tem mesa de jogos, então é um ambiente muito familiar, onde você pode trazer a família, onde você pode trazer seu amigo para estar conversando, descontraindo. Já na parte interna, a gente conta com um stand indoor. Tem 7 baias, então é um stand muito bem estruturado, climatizado. Tem instrutores à disposição dos atiradores. Durante o evento de inauguração, que seguiu o que determinam os protocolos sanitários, os convidados puderam ver de perto as dependências que já podem ser utilizadas. O procurador de Justiça, André Ubaldino, veio de Belo Horizonte para a abertura do clube, onde palestrou sobre os critérios que têm que ser seguidos pelos praticantes deste esporte, que está sendo cada vez mais difundido. De fato, é um esporte que tem se difundido nacionalmente, com o apoio de muitos dos que são aficionados por ele, e que é, de fato, uma prática esportiva bastante interessante, porque estimula aspectos sensoriais como atenção, concentração, busca de precisão, aperfeiçoamento. É, portanto, uma prática esportiva bastante interessante, mas que deve ser desenvolvida com certo cuidado para que sejam respeitados os limites técnicos e também de licitude, já que ela emprega armas de fogo. O local conta com todos os protocolos de segurança para que os frequentadores possam usufruir também a área de lazer sem riscos. Aqui a gente conta com identificação por pulseirinhas, então logo na recepção você colocará uma pulseirinha no braço ou verde ou azul e logo após ingerir bebida alcoólica você terá uma pulseirinha vermelha que vai te impedir de entrar dentro do estande para a prática do tiro. Em meio ao momento festivo, os grupos de convidados aos poucos puderam ter acesso ao stand indoor, com diversas baias e com todo o auxílio dos instrutores, que demonstram habilidade, um olho no alvo e o dedo no gatilho, que com a técnica resulta no disparo certeiro. O Sidney é policial rodoviário federal e avaliou positivamente o trabalho destes profissionais. Principalmente na instrução de tiro, segurança em primeiro lugar, né? A gente pode ver até então que a segurança aqui foi pensada nos mínimos detalhes para realmente permitir a prática do tiro nas melhores condições e com a segurança que realmente essa prática necessita. A estrutura oferece também alguns serviços que são específicos aos atiradores, facilitando o acesso às informações e aos atendimentos.
Aqui no clube também a gente está contando com os serviços necessários para registrar a arma, para conseguir o CR, que é onde você transforma CAC, que é para você utilizar o clube como atirador desportivo, participar de campeonatos, que também iremos sediar campeonatos aqui no clube. Então aqui a gente tem a parte de despachante, que você consegue tanto pelo Exército quanto a posse para você manter seguro dentro de casa, que é pela Polícia Federal. Agora, já em pleno funcionamento, se você quer conhecer a novidade, o clube fica na Rua Humberto Ferreira, no bairro Ipanema. Os participantes da inauguração aprovaram e recomendam. Eu estou bastante impressionado com as condições que são oferecidas aqui para a prática esportiva. De modo que, pelo que vejo aqui, os atletas terão amplas condições de se desenvolver aqui. Se desenvolver no aspecto técnico, da execução de disparos de arma de fogo. Realmente instalações bastante interessantes, bastante seguras e bastante confortáveis. Pratico já o tiro há muito tempo e ficou surpreendente aí o espaço que eles tiveram para poder estar recebendo a gente. É um das bem moderno, bem atual. A gente não via isso há muito tempo. Tinha que sair para fora, grandes cidades, e nem grandes cidades estava se encontrando um clube tão bem estruturado como ficou esse aqui agora. Na nossa atividade a gente já lida com instrução de tiro, mas essa experiência num stand indoor é a primeira. E assim, fiquei muito surpreso com a estrutura, com o local, com a qualidade das instalações, então a impressão é a melhor possível. Daqui a pouco aqui no NTV News a gente vai falar de futebol, né? E a previsão do tempo que indica frio e tempo seco que continuam nessa terça na região. Vamos de futebol agora nessa parte do NTV News. O Atlético tem pagado caro pela quantidade de desfalques, 13 ao todo, né? O time perdeu de novo, 2-0 para o Santos na Vila Belmiro neste domingo e está em queda livre na tabela. Cuca cumpriu suspensão e Cuquinha ficou à beira do gramado. O surto de Covid-19 no Atlético, jogadores machucados e peças importantes convocadas para defender as seleções de seus países tem custado caro ao Galo. Entretanto, alguns atletas estão na fase final da quarentena. O zagueiro Micael, os meias Natan, Dylan Borreiro e Nacho Fernandes, além do atacante Marrone. Com a eliminação da Venezuela da Copa América, Savarino também está de volta. Ufa! Talvez assim o Atlético volte a respirar e a vencer depois de 3 jogos seguidos. Faz muita falta. Faz falta o armador. Faz falta o jogador que chama a responsabilidade, faz falta até para a criatividade do time que, mais uma vez, hoje ficou devendo. Quando se tem 12 desfalques, que nem hoje, as pessoas, os jogadores que vêm de Covid não vêm 100%, isso afeta um pouco, mas não é desculpa, não. Tem que trabalhar, agora fechar a boca e trabalhar mais e mais para conseguir os resultados. Mas o Atlético tem mais 2 problemas, ou melhor, baixas. O volante Alan e o lateral esquerdo Guilherme Arana, que vão cumprir suspensão no próximo jogo. Vamos ter dor de cabeça para armar o time na quinta-feira, vamos, mas a dor de cabeça nossa é não tendo resultado como hoje. Não somando pontos, somando um ponto nos últimos 9, isso que é mais dor de cabeça ainda. Quanto à lateral esquerda, nós vamos ter que dar um jeito. Vamos ver o que fazemos. Nós temos que ganhar jogo e colocar o Atlético na parte de cima da tabela, que é o que o torcedor e a gente espera. E como espera? Afinal, no jogo contra o Santos, o Atlético não estava inspirado. As jogadas ofensivas se resumiram praticamente a Hulk, que não estava lá nos seus dias melhores. O primeiro tempo mostrou um time alvinegro perdido, com muitos erros. E para o lado do Peixe também. Apesar do Galo ter voltado melhor no segundo tempo, o Santos também, e conseguiu finalizar 2 vezes. Jean Mota marcou aos 11 e Marcos Guilherme aos 49 minutos. Uma derrota que abala os atleticanos, mas é preciso dar a volta por cima. O emocional fica abalado e a gente tem, além do Campeonato Brasileiro, daqui uns dias começa o mata-mata de Libertadores, de Copa do Brasil, e a gente tem que trabalhar, não o emocional, a gente tem que trabalhar um todo. Nós não podemos oscilar do jeito que está oscilando, fazer 3, 4 partidas boas, daqui a pouco 3, 4 irregulares.
tem que manter um padrão, e isso a gente tá tentando. Não está tendo tempo de trabalhar, não tá jogo domingo, quarta, quinta, domingo, mas não é desculpa. Mas o Atlético volta a jogar pela Série A do Brasileiro na próxima quinta-feira, né? Vai enfrentar o Atlético Goianiense às 7 da noite no Mineirão. O América segue sem vencer também pela Série A do Brasileiro. Neste domingo, o Coelho empatou com o Internacional no Independência e continuou na vice-lanterna. Está mesmo complicado para o Coelho, mais um jogo sem vencer. O América saiu na frente. Ribamar marcou aos 33 minutos da etapa inicial. Mas no segundo tempo, Rodrigo Dourado deixou tudo igual no Independência. Esse é o segundo jogo do América sob o comando de Wagner Mancini. O América fez um grande jogo hoje. Foi um time extremamente competitivo, que brigou, que foi organizado, que teve equilíbrio de jogo, não deixou uma equipe muito boa em termos táticos e técnicos jogar, mas o time teve, ao longo dos 90 ou dos 95 minutos, uma excelente participação, né? Nós temos que exaltar não só a luta dos jogadores, mas a entrega de todos eles em termos de concentração, de organização, até porque do jogo do Juventude para hoje a gente não teve muito tempo de treinamento, o que teve foram na base da conversa. O treinador americano reclamou da arbitragem, a começar do gol anulado de Ribamar. Num lance, óbvio que de onde eu estava, eu não posso afirmar, né, se foi mão do Ruschel ou não. Aí, na sequência, teve o lance do pênalti, do gol do Internacional, onde o atleta, esse lance eu vi depois do jogo, o atleta do Inter toca a mão na bola, é um lance de interpretação, mas é óbvio que não tem como deixar de falar que o árbitro foi determinante no jogo, né? As decisões dele, né? De uma forma ou de outra, acabou sendo determinante na partida. A América volta a jogar na próxima quarta-feira, quando encara o Bahia, às 7 da noite no estádio do Pituaçu, em Salvador. Pela 7ª rodada da Série B do Brasileiro, o Cruzeiro perdeu de virada para o CSA no estádio Rei Pelé neste domingo. Falhas individuais que têm gerado instabilidade à equipe. Quem abriu o marcador foi o Cruzeiro. Felipe Augusto, de cabeça, logo aos 5 minutos do primeiro tempo. O CSA virou o placar ainda na etapa inicial. 2 gols do atacante Uri, com intervalo de 2 minutos cada, depois das falhas dos zagueiros Everton e Joseph. Com a derrota, a Raposa caiu para a 13ª posição com 7 pontos. Para a Mozart, a equipe teve um bom desempenho, apesar do placar. Nós não fizemos um mau jogo, né? No segundo tempo nós tivemos bastante volume, saímos na frente. Infelizmente tomamos 2 gols. O que cabe a mim como treinador é corrigir o que tiver para corrigir, seja de maneira coletiva, seja de maneira individual, assumir a responsabilidade do resultado, porque eu tenho que defender meu jogador e eu como treinador tenho que sempre achar soluções para os problemas, né? Então é isso que eu vou fazer nesses próximos 2 dias. E Mozart tem que achar uma solução rápida, ainda sem Brock, com Ramon suspenso, e Rodolfo sem o condicionamento físico adequado. Infelizmente a gente perde o Ramon, que vem jogando muito bem. O Rodolfo não tem condições ainda, provavelmente ele não tem condições para esse jogo. E eu ainda não, na minha... Pouco tempo para acertar a equipe, afinal o Cruzeiro volta a campo na próxima quarta, encara o Guarani às 7 da noite no Mineirão. Cabe a mim ajustar de maneira individual e coletiva para nós vencermos em casa na quarta-feira, não tem tempo de se lamentar. E eu como treinador tenho que buscar alternativas e soluções para resolver os problemas, simples assim. E, infelizmente nós estamos tendo pouco tempo de treino, desde que cheguei não tive nenhuma semana cheia, jogo atrás de jogo, e nós estamos tentando ajustar durante os jogos. A situação da Raposa não é fácil não, hein? E há muito tempo. 2 temporadas aí realmente sofridas. Vamos mudar de assunto? Vamos falar de previsão do tempo, né? A massa de ar seco e frio vai deixar a terça-feira com temperatura mínima baixa na região também, viu? E nada de alívio também para favorecer o aumento da umidade relativa do ar. Previsão do tempo. Oferecimento New Color.
Seus óculos em apenas 1 hora. Confira o regulamento. New Color. 3 lojas em Patos de Minas. Em Patos de Minas, a umidade relativa do ar varia de 30% em alguns momentos do dia a 70% em outros. O tempo seco incomoda e o frio também. Mínima prevista para esta terça-feira de 12 graus, com máxima de 26. Em Presidente Olegário e Tiros, 1 grau a mais para a mínima e máxima, 13 e 27. Em Lagamar, a previsão indica variação na temperatura de 14 a 28 graus. E em São Gotardo, vai de 12 a 25 graus. Daqui a pouco aqui no News tem análise da notícia. Novo boletim de Patos de Minas confirma mais uma morte por Covid e cai a ocupação de leitos. E prefeitos decidem que recursos do Centro Estadual de Atenção Especializada da região será administrado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde na tentativa de ampliar atendimentos. Agora preste atenção neste recado da Medic Mais. Aproveite a oportunidade única que a Medic Mais te oferece e agende já a sua avaliação no maior plantão de implantes de Patos de Minas e região. Chegou o momento de transformar o seu sorriso com os dentistas da Medic Mais. Olá, eu sou a doutora Thaís e estou aqui para te convidar para a terceira edição do nosso plantão do implante, que acontecerá nos dias 29 e 30 de junho. Nesses dias, eu e a equipe de implantodontistas da Clínica Medic Mais estaremos aqui esperando você para realizar o sonho do implante dentário. Ligue nesse número e agende a sua consulta. Te espero aqui. Pesquisadores da Universidade de Oxford, na Inglaterra, conduziram um estudo que mostra que a aplicação de uma terceira dose da AstraZeneca produz forte resposta imune contra a Covid-19, capaz de aumentar a resposta imune em até 6 vezes e ainda de manter a produção dos chamados linfócitos T. Entretanto, não há ainda evidências de que essa dose de reforço é necessária, ainda mais com a escassez de vacinas em muitos países, né? Mesmo assim, o governo britânico estuda se haverá necessidade de uma campanha de reforço de vacinação no outono. Essa mesma pesquisa da Universidade de Oxford revela também que o intervalo de aplicação da primeira para a segunda dose aumenta a resposta imune em 18 vezes. Se o intervalo entre as doses for de 45 semanas, ou seja, 11 meses, vai ter essa resposta. No Brasil, é utilizado um intervalo de 12 semanas atualmente. A pesquisa, divulgada nesta segunda-feira, não teve a revisão de outros cientistas e analisou 30 participantes que receberam uma segunda dose tardia e 90 que receberam uma terceira dose. Todos os participantes tinham menos de 55 anos. Assunto para a gente abrir a nossa análise da notícia com o apresentador Gui Boaventura, que nessa noite de segunda-feira me faz companhia aqui no NTV News. Boa noite, Gui. Olá, Daí. Boa noite. Boa noite, prazer estar aqui. Boa noite ao nosso telespectador. Em relação a esse assunto aí que você estava falando aí a respeito, isso demonstra uma coisa muito simples e óbvia. Nós ainda não sabemos quase nada a respeito do coronavírus. Nós ainda não sabemos o que precisa saber a respeito da Covid-19. Então, tudo é um estudo ainda, tudo ainda... É por isso que eu tenho uma esperança, porque os olhos do mundo estão voltados para essa pandemia. E tem que estar mesmo, porque se os cientistas não arranjarem uma saída para a questão desse vírus, nós vamos ser eternamente prisioneiros desse e de outros vírus. Porque virão outros por aí. Então, eu acho que logo, logo os estudos vão apontar. Cura é muito difícil, porque o que se sabe é que ainda não temos os retrovirais, e tá mais um remédio para falar, não, esse aqui mata o vírus, mas ainda não temos, né? Mas, tomara que achem logo isso aí. E mostra tudo isso que você falou aí, essa notícia que você deu aí, da Inglaterra e da vacina AstraZeneca, demonstra que nós ainda estamos num laboratório. E o mundo é um grande laboratório para estudar o que acontece com esse vírus aí, viu, Daí? É verdade.
Gui, vamos aos números da Covid em Patos de Minas, comparativo aí ao boletim epidemiológico desta segunda-feira e também da de sexta, né, que foi o último boletim. Confirmamos aí mais 53 novos casos, 20 deles ocorreram, segundo a Prefeitura, no período de 27 de abril a 5 de maio, portanto temos aí dados bem antigos, né? Mais uma morte foi também confirmada em Patos de Minas, um homem de 70 anos que morreu, né, nesse domingo, vítima aí da Covid-19. Os dados que estão aí na tela mostrando, portanto, aí casos internados de 49 para 45, ou seja, diminuíram o número de casos internados aí. Tivemos aí também em UTIs 15 para 17. A gente mostra também nesse boletim aí a ocupação de leitos, né? Alívio aí na ocupação de leitos com pacientes da Covid-19. A gente observa aí o número, né, aí de internados, de internações, de ocupação. E é um alívio quando você pensa nesses números de maneira geral, né? Você tem aí, por exemplo, na sexta para hoje, de 64 para 65 de UTI, oscilou, né, de maneira leve, mas temos aí um percentual que indica que nós temos menos pessoas internadas, né, Gui, dentre o boletim de hoje para aí o de sexta-feira. Essa questão dessa variação desse número, os números agora, no final do dia, porque nós temos acompanhado isso aí durante todo o dia, e o que a gente sabe é que essa variação hoje teve picos de 150% de ocupação nos leitos clínicos e uma subida um pouco maior para leitos de UTI, depois baixou logo no começo da tarde, baixou bastante a ocupação de leitos de UTI, agora veio uma estabilidade com essa média do dia aí, 102% de leitos ocupados no geral. Estou falando no geral porque não adianta você falar separadamente um do outro, porque o que vale é a soma de todos os leitos, porque se não tem um, compensa o outro. Mas esse número de 102% aí, e para um pouco mais de 60% dos leitos de UTI, é um número que estabiliza uma variação até razoável para essa semana, indicando baixa. Tomara que nós sigamos nessa semana com um indicativo de baixa, se bem que não me traz confiança os números da segunda-feira, porque tem uma subnotificação aí natural, porque estamos vindo de um fim de semana. Um dado me preocupou no painel da Prefeitura hoje, da Secretaria de Saúde, é que nós chegamos hoje, por volta do princípio da tarde, com 371 pessoas sendo atendidas hoje no município de Patos de Minas com o vírus ativo. Esse é um nível de atendimento que preocupa. A ocupação de leitos é um reflexo desse atendimento? É um reflexo desse atendimento. Mas você pode ter encontrado mais pessoas que têm sintomas mais leves, né? Mas o número de atendimentos, 371 pessoas sendo atendidas hoje, é um número que preocupa. Então, esse número é um número alto, porque demonstra que o vírus está ativo aí nessas pessoas que estão sendo atendidas, fora aquelas que são assintomáticas, fora aquelas que não sabem que estão, fora aquelas que não testaram e tudo isso. Não é porque nós temos uma redução aí no número de internados que a gente acha que a coisa está boa, não, porque precisamos tomar muito cuidado. Gui, a gente continua falando de saúde, então, na reunião entre prefeitos da região, nessa segunda-feira, nós vamos mostrar que ficou decidido que recursos do CEAI, o Centro Estadual de Atenção Especializada da região, será administrado pelo CISALP, que é o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Paranaíba, na tentativa de ampliar os atendimentos. O Centro Estadual de Atenção Especializada, o CEAI, é um programa estruturado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Após reunião, na última semana, entre gestores da região de saúde compreendida pela Micro de Patos de Minas, de João Pinheiro e de São Gotardo, foi deliberado a necessidade de transferir a gestão para o CISALP. Desta forma, a administração deixa de ser de Patos de Minas. Vai começar a valer a partir do dia 1º de julho, né? A nossa intenção é essa, dessa união, dessa participação do CISALP com
o funcionamento de uma forma equilibrada, de uma forma para melhoramento da saúde da região do Alto Paranaíba. Quer dizer, quando se fala em Cisalp, nós estamos falando de 17 municípios, 18 municípios, que é participante dessa união. A sede continuará em Patos de Minas. No entanto, contará com o conselho. Isso melhora a gestão do CEAI, né? Ele funciona em Patos, continuará funcionando em Patos, só que a gestão será feita pelo Cisalp, que tem um corpo técnico aqui bastante qualificado e vai ter mais liberdade, mais agilidade para ter um bom atendimento lá para a população. O município de Patos continua participando também, né? Está no nosso município a instalação do CEAI. A população referenciada é contemplada com uma média de 4.100 procedimentos por mês, entre consultas e exames, totalizando 49.200 atendimentos a cada ano. Desta forma, o trabalho a partir de agora será para ampliar o acesso da população aos serviços de atenção especializada ambulatorial e garantir maior qualidade de atendimentos aos usuários do SUS. E a gente tem que utilizar o consórcio em todas as suas possibilidades. O consórcio intermunicipal de saúde do Alto Paranaíba. A gente já tem aqui, através deles, vários procedimentos, várias cirurgias, exames, e a gente tem que utilizar o serviço do consórcio em todas as suas possibilidades. Então, na nossa gestão, a gente tem participado bastante do Cisalp, também da Amapar, do CISPAR também, que é o consórcio para o desenvolvimento, e eu acho que a gente fica muito mais forte quando a gente atua enquanto região e não só cada cidade tentando resolver o seu problema sozinho, né? Enquanto consórcio a gente tem mais força. Como é um consórcio, vocês todas sabem muito bem que quando há uma união de força, com certeza a coisa vai melhor, né? Nós sabemos da grande dificuldade que Patos está vivendo na questão saúde. Então, Patos compartilhou junto com a gente, junto com o Cisalp, para esse melhoramento. Esperamos que possa dar um melhoramento à altura de que as pessoas necessitam. Ô Gui, e essa decisão então aí em conjunto dos prefeitos da região, o que a gente pode esperar de tudo isso? Melhoramento. Eu faço muita fé, principalmente no trabalho desse consórcio. O Cisalp é extremamente interessante, presta um serviço extremamente competente e outra coisa, o Odair e nosso telespectador, une os municípios em torno de uma causa tão importante como é a saúde pública, que onde tem tanta deficiência o Estado que precisa dessa ajuda. E o Cisalp é competente em consultas, exames, pequenos procedimentos, esse atendimento mais pulverizado, principalmente dos pequenos municípios. O Cisalp dá uma assistência, é um consórcio extremamente importante, não só daqui, mas de outras associações. E eu conheço bem, tem o Cisalp na Minó, tem o Cisalp no Triângulo Norte, tem o Cisalp nos municípios do Triângulo Sul, né, que tem um funcionamento, por exemplo, a estrutura que eles têm em Uberlândia é um negócio invejável, é praticamente um hospital que eles têm na sede da Amapar, lá na cidade industrial, lá no Martelena, lá em Uberlândia. Então é um negócio assim fantástico, e isso precisa ser fortalecido. Por quê? Porque é um dinheiro que vem de fontes diferentes e que pode desafogar o sistema público de saúde, e a gente sabe que o que mais complica o atendimento, né? O que mais satura, essa palavra que eu estava procurando, mais satura o atendimento público de saúde é o pulverizado, é a consulta, é o exame que tem que sair rapidinho e a pessoa fica ali, vai todo dia na UPA, vai todo dia não sei aonde para tentar conseguir um exame. Se você vê o atendimento, eu até quero... estava conversando hoje com a Yandra, a gente vai fazer uma matéria específica, e aí a gente pode fazer a quatro mãos essa matéria, uma matéria específica do funcionamento do Cisalp, para as pessoas entenderem o que é esse consórcio. Sabe, nós vamos ver que por aí está uma grande saída para desafogar o sistema
o atendimento do sistema público de saúde. O município de Patos usa muito pouco o Cisalp, mas os outros municípios, os municípios menores, os municípios que estão aí um pouco mais afastados, usa muito isso aí. Você encontra todo dia uma van do Cisalp passando, subindo, descendo aqui na cidade. São outras cidades que estão vindo para cá, são outras cidades que estão sendo atendidas aí, são pessoas que estão sendo atendidas aí com essa questão do atendimento menor, do atendimento mais imediato. É preciso das pessoas conhecerem esse trabalho, viu, Daí? Precisa das pessoas conhecerem o trabalho do Cisalp, é preciso de entender como é que funciona o Cisalp, para a gente saber que ele é importante aqui, não só aqui para a nossa região, mas para todo o país onde ele é implantado, né? Isso mais em Minas Gerais. É isso. O Gui, vamos fazer uma parada rápida aqui na nossa análise, peço você para continuar comigo. Daqui a pouco aqui no News a gente fala mais sobre saúde e outros assuntos. De volta com a análise da notícia aqui no NTV News, o projeto de lei que destina recursos do acordo com a Vale após o rompimento da barragem de Brumadinho em 2019 pode reparar os danos da tragédia e foi assinado aí em fevereiro deste ano e vai beneficiar não apenas o município e cidades do entorno, mas todo o estado. Entretanto, ainda não foi votado pelos deputados mineiros por causa do impasse relacionado à forma deste repasse. Com o acordo, serão destinados aos 853 municípios mineiros R$1,5 bilhão de reais. A distribuição do recurso será feita conforme o número de habitantes por município, para ser mais justo. No entanto, o que gerou o impasse foi a forma como esse recurso será destinado às prefeituras. Nós queremos uma forma de repasse diretamente às prefeituras, certo? E o governo quer que realize convênios os mais variados para cada município. Cada município pode ter 2, 3, 4, 5 convênios. Então, é uma forma longa, um caminho longo a ser percorrido, muito burocrático, e isso pode inviabilizar a chegada do dinheiro aos 853 municípios de Minas Gerais. Aonde surgiu o problema? Na questão de como fazer o repasse desses recursos. Os parlamentares querem que seja de forma rápida, desburocratizada, direto na conta da prefeitura, sem nenhum apadrinhamento político, sem voltar na velha política de 30 ou 40 anos atrás. A destinação desses recursos, segundo o relator, será feita de acordo com as necessidades de cada município. O que, para o presidente da Fundação Ezequiel Dias, FUNED, pode ser bem aproveitado no âmbito da saúde. O recurso que vem oriundo da compensação do desastre seja aplicado de uma forma a genuinamente transformar e entregar algo melhor para a sociedade. Ainda segundo o relator, no entanto, o governo espera que esse recurso passe pelas mãos do Estado antes de ser destinado aos municípios, o que na visão dos deputados significa mais demora e mais burocracias. Demorar demais pode inviabilizar a celebração de convênios, cada vez a apresentação de documentos que às vezes o município não tem na hora, tem que providenciar, faz para um convênio, no outro convênio às vezes o CAGEG não está em condições, quer dizer, o sistema, né, de prestação de conta do município às vezes não tá adequado. Na época, a maioria dos deputados estaduais votou pela distribuição do recurso diretamente aos municípios. O que a Assembleia espera é que o governo acate a proposta. O que nós esperamos na Assembleia é só o cumprimento da palavra. Se isso estiver cumprido, se o governo mandar para cá o seu substitutivo com esta condicionante cumprida, a Assembleia imediatamente vota o projeto. Entretanto, na visão do secretário-geral, o Estado não pode fazer alterações no acordo firmado com a Vale, que possam implicar em ilegalidades. Não podemos e não iremos apresentar pedido por parte do Executivo de alteração do texto que possa colocar em risco a legalidade ou o conteúdo estrito do termo de reparação assinado judicialmente por um motivo simples. O acordo não pertence ao Executivo. O acordo foi celebrado pelo Executivo, pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal perante o Tribunal de Justiça e com a aquiescência da Vale.
há para alteração desse texto a necessidade de reabertura desse processo, e isso não faz parte dos planos do Executivo Estadual que passou. O acordo ele traz uma lista detalhada de projetos e ações que podem receber os recursos advindos desse termo de reparação. E o Poder Executivo, ele é obrigado, por força do acordo, a executar apenas e tão somente aquilo que o acordo prevê. O Gui Boaventura, então, esse impasse, ele pode, então, comprometer essa tentativa de repassar a outros municípios esses valores, né? O presidente Agostinho Patrus aí falou a respeito da velha política. Eu estou cansado de ouvir isso aí da velha política. Essa política nossa é velha, vai continuar velha, os modos que estão sendo aplicados são velhos. É muito fácil você entender isso aí. Para que esse dinheiro ser distribuído por os 853 municípios de graça? Isso é para quê? É porque nós, avizinhando aí um ano político, tem eleição, esse dinheiro é para fazer política. Nada mais do que isso, fazer política. A Assembleia quer fazer ao modo dela, o governo quer fazer ao modo dele. Na minha visão modesta, de leigo, de pessoa que entende pouco desse assunto aí, mas esse dinheiro era um dinheiro que tinha que para ser investido para a recuperação do Vale do Rio Doce, investido em pesquisa para que esse tipo de acidente não aconteça mais, investido naquela gente que foi... mas são 37 bilhões, e daí? Reserva dinheiro para pesquisa, nós precisamos de pesquisa, investir em pesquisa nesse país. Então, e pesquisa em torno disso, aprimorar a fiscalização, aprimorar o jeito do governo lidar com essas represas, com essas empresas que são poderosíssimas, e que precisam de uma estrutura para relacionar com eles. Agora vai mandar dinheiro disso aí lá para Iturama, Iturama é pequenininho, manda 100 mil reais. Por que isso? Para que isso? Para que pulverizar esse dinheiro desse jeito? Para fazer política, única e exclusivamente para chegar com esse envelope no município, soltar foguete, sabe, e fazer discurso, nada mais do que isso. É um dinheiro que está sendo usado para... E a briga é política, viu, Leia? Não resta a menor dúvida que a Assembleia quer fazer ao seu modo, que quer ela ir lá e entregar. Está aqui, sem burocracia, está aqui o dinheiro, gasta do jeito que você quiser. E o governo quer fazer um pouco os municípios ficar mais dependentes do Estado, quer fazendo o convênio. Você quer o dinheiro, então tem que fazer um convênio. Aí é muito burocrático, aí leva tempo. Nós vamos levar isso aí até as vésperas da eleição. Certamente. Gui, muito obrigado por sua participação aqui no NTV News essa segunda. Amanhã a gente já tem compromisso fechado, ok? Estarei aqui esperando você. Um abraço e boa noite ao nosso telespectador. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. O NTV News volta amanhã, às 19 horas. Boa noite para você, obrigado pela companhia e até lá.